Carreira e maternidade. Eu sou Camila Nascimento e esse é mais um vídeo sobre a minha carreira profissional. Falar sobre maternidade, empreendedorismo e a minha carreira é uma questão muito emocionante para mim que se mistura muito, porque eu brinco que a Esa nasceu junto com o Vitor. A Esa tem a mesma idade do Vitor. E não há nada mais forte, nada mais intenso na vida de uma pessoa do que a motivação. E a minha motivação, quando eu fiquei grávida, era estar com o meu filho, ficar perto dele. Para mim era muito difícil entender que eu poderia estar das 7 da manhã às 20 horas, longe do meu filho e não participar da educação dele. Eu sei que muitas mulheres aqui trabalham em condições, né, como essa. Não é um julgamento, mas para mim era muito difícil. Então eu queria começar esse vídeo dizendo qual é a sua motivação, o que você quer da sua vida e como você pretende ter essa relação com o seu filho. Eu acho que isso é o que mais vai te guiar nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil, que é a maternidade junto com a sua carreira e junto com o seu empreendedorismo. Então, a minha motivação maior foi ter flexibilidade de horário. Mas quando eu comecei a empreender, eu achei que eu ia trabalhar muito menos do que eu trabalhava. E eu não trabalhei muito menos, na verdade eu trabalhei tão quanto eu trabalhava antes na indústria. Mas a flexibilidade de horário, ela faz total diferença na vida de quem está cuidando de uma criança. E isso, eu queria deixar esse ponto aqui já registrado nesse vídeo, para quem está me ouvindo, para quem está pensando, né, em empreender, porque tem filhos. Isso é um ponto muito, muito positivo. Eu diria que é o ponto mais positivo de você empreender nessa jornada de ser mãe, né, de ser pai, que é você ter essa flexibilidade, ter como levar o seu filho, né, à tarde num dentista, poder participar de uma atividade da escola, sem aquela pressão que a gente sabe que é estar dentro de uma posição CLT numa indústria principalmente grande. Então, a flexibilidade de horário foi o que mais me motivou a empreender e ter a maternidade. Mas isso não significa que você vai trabalhar menos, muito pelo contrário, você vai ter que gerenciar esses horários para você poder compensar. Então, a segunda questão que eu queria dividir com vocês sobre a minha experiência, né, na maternidade e empreender é essa mistura de estar com seus filhos enquanto você trabalha, né? Então você está ali no seu computador e o seu filho está do lado, o seu filho te chama, o seu filho tem necessidades, principalmente se ele é bem pequeno. E isso é muito estressante, principalmente no começo, quando você não está acostumado. Então, você está no meio de uma reunião de trabalho e o seu filho ali está gritando que ele quer ir no banheiro. Muitos de nós passamos por isso no Covid, muitos de nós ainda passamos por isso, né, no home office, que foi uma mudança bem grande que a gente viveu no pós-Covid. Mas isso é uma questão que a gente precisa saber lidar e aprender nesse dia a dia a como a gente vai trabalhar com isso. Então, como a gente vai dar esse limite para a criança, dar esse limite para quem trabalha com a gente e até saber gerenciar isso quando a gente está num momento mais crítico, como uma reunião com o cliente ou uma reunião um pouco mais importante, complexa. E o que eu diria, né, para quem está vendo esse vídeo, que está pensando, né, em empreender enquanto é mãe, calma, né? Primeiro você precisa aprender e treine muito a sua paciência, busque ajuda, busque terapia, converse com as pessoas, porque só há um caminho para você trabalhar e manter os seus filhos ali perto, é ter paciência, não tem como, porque se você se estressar, se você se cobrar demasiadamente, em demasiado, ou se você descarregar no seu filho todo o seu estresse, é melhor você realmente ficar fora o dia todo, porque isso vai acarretar uma relação muito ruim, né, entre você e seu filho. Então, essa é a segunda coisa que eu queria trazer nesse vídeo, que não é fácil você manter ali uma rotina junto com os seus filhos. Acho que uma coisa também importante da gente falar, né, sobre a maternidade e o empreendedorismo é que é muito mais difícil para uma mulher ser mãe e empreender, ser mãe e trabalhar. Eu sei que alguns homens podem ficar bravos comigo aqui nesse vídeo, mas essa é a realidade, essa é a nossa sociedade. Então o homem é muito mais privilegiado, né? Um homem, ele viaja, ele viaja muito mais tranquilo, ele vai para um trabalho muito mais tranquilo do que o que recai sobre a maternidade. Isso é o que acontece e a gente não pode negar essa realidade. Então, rede de apoio é fundamental dentro desse processo. Logicamente, quando a gente está falando sobre rede de apoio, a gente precisa pensar em dois extremos, né? Aquele extremo onde você tem pessoas da sua família muito presentes, como é o meu caso, né? Que você tem avós muito presentes, ou onde você tem dinheiro para pagar babás, motorista, enfim, onde você tem dinheiro para pagar recursos para ser sua rede de apoio. Mas a gente também tem um outro extremo que é
mães empreendedoras que não têm rede de apoio. Então é muito, muito, muito mais difícil você ser mãe sem rede de apoio, em qualquer situação, inclusive no empreendedorismo. Então, em algumas situações é muito mais difícil, sem rede de apoio eu diria que você deveria repensar se você realmente deveria ir para o lado do empreendedorismo, porque você vai precisar se ausentar, você vai precisar de momentos ali a sós que você não vai conseguir ficar só do lado do seu filho, então logicamente, creches, escolas, né, isso também são redes de apoios importantes para que você possa então equilibrar essa questão do empreendedorismo, né, da sua carreira com a maternidade. A minha experiência é que eu sou uma felizarda, né, tenho os avós muito presentes, aí eu tenho uma relação muito boa com o pai dos meus filhos, então a gente consegue ter uma agenda bastante razoável, bastante flexível, e também, logicamente, a escola, mas meus filhos já estão maiores, né, nesse vídeo, né, eles têm 10 e 7 anos, mas quando eles eram bebês, eu quero deixar aqui um relato, né, de quando o meu pequeno, né, o meu segundo filho Gustavo, ele nasceu, eu já era empreendedora há alguns anos, e o que que eu fazia? Eu levava o meu filho junto comigo nos meus trabalhos de consultoria. Enquanto eu amamentava, a minha mãe também ia junto comigo, para que pudesse olhar o Gustavo enquanto eu estava atendendo. Então, tem um relato interessante que eu estava atendendo um cliente, eu estava, na verdade, fazendo uma venda, ainda era uma reunião comercial, e o meu filho estava com a minha mãe num outro ambiente, ele começou a chorar muito, ele não parava de chorar, e minha mãe não conseguiu fazer ali ele se acalmar. Então minha mãe bateu na porta ali daquela reunião que eu estava e falou: "Filha, eu não consigo fazer seu filho parar de chorar e o filho é teu". Então eu interrompi a reunião e falei com a minha cliente ali: "Olha, você me desculpa, será que eu posso continuar aqui essa reunião amamentando meu filho?". E foi muito legal, foi muito especial esse momento em que eu pude, né, estar trabalhando, era uma reunião comercial enquanto eu amamentava meu filho, e esse projeto foi fechado, a gente conseguiu, né, ter esse acordo comercial, ela se tornou minha cliente por muitos anos, e eu tenho muito orgulho dessa história, porque isso mostra, né, que a sociedade, apesar de lentamente, né, vem mudando e vem se abrindo às questões da maternidade. Então, para você que quer ser mãe, que quer ser empreendedora, não desista. O caminho não é fácil, é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas a motivação, né, como eu falei no começo desse vídeo, de ter a flexibilidade, de poder estar junto do seu filho, vendo o crescimento dele mais de perto, faz toda a diferença. E eu brinco que ser mãe é, com certeza, o projeto mais complexo que eu já fiz na minha vida, e eu não me arrependo, é uma jornada incrível, maravilhosa, uma jornada desafiadora, mas que não impede nós como mulheres de sermos o que queremos ser. Então, ser mãe não nos impede de sermos gestoras, de sermos empreendedoras, de estudarmos, de praticarmos esportes, né. Quem me conhece sabe, né, que eu sou atleta aí de natação em águas abertas, então ser mãe não é um impeditivo de nada. Na verdade, ser mãe é uma grande motivação para que você possa viver sua vida com outros olhares e poder sim empreender nesse mundo aí tão, né, desafiador que é para as mulheres. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com 5 dicas, assim, importantes para você que está pensando em empreender, ou que está pensando em ser mãe, ou que está pensando aí na sua carreira junto com a maternidade, e que vão fazer total diferença na sua rotina e em como você vai lidar com isso. Então a primeira coisa que você precisa pensar é: qual é a realidade do seu trabalho? O seu trabalho é um trabalho que permite com que você deixe seu filho do lado? O seu trabalho já é um pouco mais complexo, então vamos pensar que você é uma empreendedora que faz atendimento ao cliente. É muito difícil você deixar o seu bebê ali do lado. Se você é uma empreendedora da área de contabilidade, por exemplo, o seu bebê pode ficar tranquilamente ali do lado. Então, essa é a primeira coisa que você precisa pensar. Qual é a realidade do meu trabalho? A segunda coisa é: qual é a minha realidade financeira? Então, eu tenho um caixa ali para aguentar aí durante um tempo, eu não tenho nada, qual é a minha realidade financeira em relação a esse período e quem vai me ajudar nesse sentido? Isso é muito importante que você pense nisso. 3, e aí sim você vai pensar na sua rede de apoio. Então a sua rede de apoio, como que é a participação do pai dessa criança dentro da criação do seu filho? Como que é a participação dos avós, dos parentes, do tio, do primo? Você tem dinheiro para pagar uma babá? Você tem dinheiro para pagar alguém que te ajude?
Então, a rede de apoio ela é importantíssima para que você possa exercer, né, o seu empreendedorismo, exercer aí a sua profissão. Quarto, como é o seu bebê? Acho que esse é o item mais importante dessa jornada, que é aceitar o seu bebê como ele é. Muitas vezes a gente joga uma expectativa muito grande nos nossos filhos. "Ai, mas ele não é quietinho. Ai, mas ele é muito agitado, mas ele chora demais". Então, primeira coisa, aceite o seu filho da forma como ele é. Se ele é um bebê calmo, ótimo. Se ele é um bebê agitado, que chora muito, você vai precisar dar mais atenção para ele. Ele vai interromper você muito mais. Se ele é uma criança especial, como meus filhos, vai ser diferente a tratativa que você vai ter com ele, as demandas vão ser diferentes. Então, aceite o seu filho como ele é e pense na sua jornada, pense no planejamento, né, desse empreender, dessa sua carreira, com as características do seu filho. Não tente mudar seu filho. Isso vai ser uma questão tóxica para ele e vai te estressar em dobro. Então, essa dica para mim é a mais importante e que você não pode esquecer. Busque ajuda, busque terapia, converse com as pessoas para que você possa encontrar saídas aí nesse sentido. E a última dica que eu dou é não romantize. Ser empreendedor e ser mãe ou carreira e maternidade é muito complexo, é muito difícil, a gente sabe, né, como eu já falei, o mundo que a gente vive, ele é um mundo muito mais machista, muito mais voltado aí para os homens, então é difícil, não romantize, trace um planejamento, esteja certa do que você vai encontrar, e se você não tem noção, né, do que pode encontrar, converse com pessoas que já estão nessa jornada, para que você possa entender as dificuldades, os desafios, e aí sim construir a sua jornada, mas não desista, confie em você, acredite no seu sonho, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, ser empreendedora e ser mãe.